Estamos ao vivo pelo TikTok. E aí, bom dia para vocês. Como vocês estão? Mais uma live especial. Vamos que vamos. Deixa eu só fazer uma pequena modificação aqui. E aí, galerinha, como vocês estão? A gente vai falar sobre coisas interessantes e incríveis. Como é que tá as novidades por aí, galera? Como é que tá a expectativa pro fim de ano? Fala com o Cid. Como é que vocês estão, os estudos de vocês? Estudando bastante. Pronto. Prontinho. Bora, vamos que vamos. Mais uma live aqui no TikTok. Com um tema bem interessante. A gente tá conseguindo ajudar muitas pessoas. Eu tô muito feliz com isso. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer aos membros, agradecer às pessoas que curtem nossa live, que estão e participam de nossas lives. Lembrando para vocês que a gente está lá no canal do YouTube também, vídeos novos. As nossas lives, elas estão por lá. Estamos postando as nossas lives lá no YouTube. E eu estou muito feliz, muito, mas muito feliz com os nossos resultados que vem acontecendo dentro das plataformas com os nossos conteúdos. Ontem eu lancei um vídeo bem top, falando basicamente um pouco sobre a visão do Cid de mundo, tá? Ficou muito top, ficou bem interessante. E ali você consegue entender a mente do Cid. Na verdade, a mente do Cid não, o estado mental do Cid nesse momento, tá? Até porque a cada conhecimento, a cada pessoa que a gente encontra, a gente consegue absorver e a gente consegue refletir sobre a vida e sobre o mundo. E às vezes o grande ponto e o grande poder que eu falo sempre para vocês, que nós seres humanos, todos, sem exceção, temos, é o poder de raciocínio, poder de organizar ideias. Esse é o grande ponto. Existe uma diferença entre organizar as suas ideias em sua mente e simplesmente viver por crença. Existe uma grande diferença. Viver por crença é viver em uma ilusão, tá? Apesar que eu tenho um ponto de vista bem interessante em relação à parada sobre ilusão. Eu parto do princípio que para esse mundo que a gente vive, esse mundo interativo, ele existir da forma que nós conhecemos, esse mundo ele necessita exclusivamente de nós, seres humanos. Somos nós, através dos nossos pensamentos e nossas ideias, que fazemos esse mundo fazer sentido. E esse é um conhecimento muito, mas muito, muito top. Esse é um conhecimento que garanto para vocês. Se vocês despertarem para descobrir isso, a vida de vocês irão, vamos dizer assim, mudar uns 90%. A gente consegue ler isso, né, o amigão? A gente consegue ler no princípio, Deus criou o céu e a terra. Agora, quem consegue entender? Interessante isso, né? A gente consegue ler as coisas, né? E agora o entendimento em cima do que você lê. As pessoas elas gostam de trazer versículos bíblicos, né?
Elas adoram trabalhar com versículos bíblicos. Mas você entende os versículos? A questão é essa, né? A pessoa, vou escrever aqui um versículo decorado, um versículo que eu decorei da Bíblia. Mas você sabe qual o significado, a profundidade desse versículo? Pois é, esse é o grande ponto. Apesar de ser interessante a sua posição, o Rodrigo, bem interessante a sua posição, sim. Uma frase até de impacto, mas que perde o sentido pelo simples fato da gente estar falando de Deus nesse exato momento. Olha que loucura isso. E Deus é apenas um título, cara. Deus é apenas um título. Você pensa dessa forma em relação a Deus, Deus vai ser exatamente do jeito que você pensa. Fechou? Acho que nem você, né, Arcanjo? Nem você entende. Se você para em uma live pra encher o saco de alguém em relação à tua crença, acho que nem você entende. Se você entendesse o que é Deus, realmente você não parava em live pra encher o saco de ninguém, não. Na verdade, acho que nem. Acho que as pessoas estão nem preocupadas com isso, né, Rodrigo? Falar a verdade. As pessoas estão preocupadas com outras coisas. Você não é crente. Uhum. Você concorda comigo em relação ao quê? Eu falo sobre muitas coisas, cara. Você concorda comigo em relação ao quê? Sinal que você me acompanha aqui, né? Ganhei o debate. Ninguém tá nem debatendo. É triste, mano. Tem ser humano que ele cria algo na mente dele, né? E ele tenta de alguma forma, sei lá, que soltar suas ideias, seus pensamentos, achando que faz sentido pro outro, tem que fazer sentido pro outro. Faz sentido pra você, cara. Se faz sentido pra você, tá tudo bem. É igual essa ilusão de ganhei esse debate. É ilusão na sua mente. Antes de você ganhar um debate, você primeiro tem que estar debatendo com alguém. E provavelmente você não estava debatendo comigo. Tá? Eu tinha que aceitar o debate, na verdade, né? Sei lá. Acho que o povo cria algo na mente deles que não existe. Fala, Ed. Esse negócio de política também é complicado, hein? Política é bem, acho que é mais potente do que a religião em si. Você consegue perceber que os teus pensamentos é que criam a tua realidade, o teu mundo, o teu conhecimento, a tua informação. Você não consegue perceber isso. Aí, isso aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, é poderoso. O cérebro. O cérebro é poderoso. E como eu coloquei no vídeo ontem, é aqui onde todo mundo acredita e vive uma realidade. Aqui é o mundo, o universo de cada ser humano. O ateu, o crente, o agnóstico, todos vivem uma realidade imaginativa dentro desse, né, negocinho aqui, chamado cérebro. Esse é o grande ponto. Tá? E aí a guerra, existe uma guerra filosófica entre crentes, né? Entre os supostos crentes e os ateus. Só que o grande ponto é que muitas das vezes o religioso nem sabe o que é um ateu, o que é ser um ateu.
a gente vive numa Matrix? Depende da forma de... o seu conceito de Matrix, Evaristo. Depende muito. Tá? Do meu ponto de vista, a Matrix que a gente vive é uma Matrix de informação. Fechou? É uma Matrix onde normalmente a sociedade ela é treinada para viver um ciclo. Fechou? Então esse é o grande ponto. E isso é bem simples de se entender. Você não consegue falar de algo que você nunca viu. Você não consegue falar em outra língua se você não estudar. Então, essa matrix que muitas pessoas falam é a matrix de informação. Fechou? E eu tô, tipo, tendo uma percepção bem interessante em relação a isso, que todas as informações elas já estão contidas no nosso inconsciente, no nosso cérebro, vamos dizer assim, no nosso, o que a gente chama de inconsciente, nosso HD. E já está tudo lá. E o que eu percebi que cada palavrinha, cada coisa que a gente encontra, a gente só vai despertando, a gente vai entendendo. E um pensamento leva a outro pensamento, que leva a outra ideia, que leva a outra informação. É só vocês pararem para analisar um pouquinho, vocês vão entender o que a gente está falando aqui. Porque essas pessoas estão fazendo essas lives perguntando se Deus existe? Prova, porque prova se você não entende. Se você não acredita, para mim é pecar de tempo. Já falei sobre isso aqui, minha querida, várias vezes. E a live do Cid é justamente para mostrar para as pessoas que não faz nenhum sentido subir em live de ateu para provar Deus. Não faz sentido. É um crente contra um descrente. Uma pessoa que acredita contra uma pessoa que desacredita. É ilógico isso, não tem lógica. Eu não sei por que as pessoas ainda tentam provar, né? Porque provar não consegue. Eles tentam provar a existência de Deus. Eles sobem em live. Pra quê, né? Porque eu gostaria de saber. O religioso é interessante. Acho que o religioso ele tem uma verdade absoluta dentro dele. Porque para você subir uma live para tentar provar um ser sobrenatural, um ser transcendente, um ser que está além da compreensão humana, é uma crença muito forte. É um cara que realmente não conhece o Deus que ele acredita. Eu nem conheço essa carta, o Arcanjo Silva. Então eu vou ter que pesquisar sobre para a gente ter um diálogo. O fato de você estar aí prova que alguém te pôs no mundo e quem criou o mundo. Você que tem que responder pra gente, né, cara? Você fez uma afirmação e uma pergunta, cara. Eu não trabalho com nenhum tipo de ideia parecida com essa tua, cara. Então quem tem que explicar alguma coisa em relação a isso é você e não eu. Eu não trabalho com essas ideias de existência, né, de que alguém criou o mundo. Essas ideias não são minhas. Então, se você acredita nisso aí, você que tem que responder, você que tem que falar pra gente, fechou? Não é eu que tenho que falar nada pra você, não. Beleza, queridão? Tamo junto. Nossa Senhora de Guadalupe. Muitas pessoas só têm Deus como esperança, muito difícil. Você vê alguém tirar sarro. Acho que isso é falta de inteligência emocional, Lucas, na verdade, cara. Acho que quando você tem uma convicção no que você acredita, acho que a opinião do outro é irrelevante, cara. Entendeu? Acho que você deveria ser mais maduro, treinar suas habilidades, treinar tua mente, tá? Se você é contra algo, estude aquele algo e refute aquele algo, tá? Com argumentos e não com ataques. Esse é o grande ponto. Você é um ser poderoso, você é um ser incrível, você tem a capacidade de entendimento
e de percepção que muitos seres vivos não têm. Seres de, vamos dizer assim, entre aspas, né? O Cid tem uma visão diferente em relação a isso. Seres conhecidos como seres irracionais. Então, se você tem algo contra um argumento ou contra uma ideia, estude aquela ideia, vá atrás e refute. Faça como o Cid fez. Fechou? Não adianta você atacar pessoas. Vai em cima da ideia. Não há como provar a existência de Deus no atual estádio da humanidade, assim como o contrário também. Fala, Charles. Charles, Deus é uma ideia, né? Eu tenho um vídeo falando sobre isso, cara. Depois você assiste lá, fechou? Vou perder mais tempo falando sobre isso não, porque eu já falei muito. Muitas vezes o ateu em si, acho que uns que eu vejo na internet, eles são pessoas que são sustentadas pelo pai, pela mãe. Então realmente acho que ele é um Robin dele ali, né? Ele fica na internet ali porque realmente não tem algo melhor pra fazer, né? Acho que, porra, você ficar enchendo o saco dos religiosos, acho que não é um trabalho sério, na verdade. Acho que vocês levam uma coisa a sério que não é sério, entendeu? Então, tipo, a live do Cid é uma live mais séria, uma live que traz conhecimento, uma live que não zomba de ninguém, não zomba da ideia de ninguém. Não tenta, por exemplo, dizer que Deus não existe, porque também é a mesma coisa, né? Eles tentam dizer, porque eles também não sabem. Esse é o grande ponto. O ateu é um crente também. O ateu ele é tão crente como o crente religioso. Já tem alguns vídeos falando sobre isso aqui. Então esse é o grande ponto. E aí você me pergunta, a culpa é do ateu? A culpa é do ateu que abre live com título? Não. Muitas vezes a culpa é do religioso ignorante, muitas vezes, que sobe nessa live, tá? Até porque se você for inteligente o bastante, eu sei que você vai estudar um pouquinho do teu Deus e não vai ficar subindo em live de ateu. Isso é certeza. Principalmente se você entender o que é ateísmo. Cid, não sei o que é ateísmo. Dá o Google. O Google é raso. O Google é muito raso. Mas ali já te ajuda. O Google já te ajuda explicando o que é ateísmo. E eu explico para vocês de uma forma bem simples o que é o ateísmo. O ateísmo é inútil. É algo que não ajuda ninguém em nada. Em nada. O que é o ateísmo, Cid? Explica pra gente o que é ateísmo. Ateísmo é negar a existência de um ser que os crentes ou aquelas pessoas acreditam. Em outras palavras, desacreditar de algo que não existe. Desacreditar, segundo as palavras deles, em algo imaginário, em algo que está na cabeça do outro. Mas se ele, para ele desacreditar, não tem que estar na cabeça dele também? Então o ateu é muito contraditório em muitas coisas que eles trazem para vocês e vocês nem percebem. Fechou? Então o ateísmo em si é inútil, tá? Ateísmo não tem conhecimento, tá? Ateísmo não tem doutrina, ateísmo não tem nada. Eu gostei de uma frase que um amigo meu trouxe aqui, cara. Ele falou que o ateísmo é uma piscina vazia. E é exatamente isso. O ateísmo não ajuda em nada. Não traz nada. Para você ver, os próprios ateus, eles atacam, né? São como aqueles bichos de, vamos dizer assim, não todos, tá? Não vamos colocar todos na mesma balança, mas pelo menos alguns que eu conheço são como os bichos. Eles atacam o tempo todo, cara. Eles reagem de forma, vamos dizer, violenta a qualquer ideia contrária a deles. Olha que loucura isso. Tem pessoas que às vezes nem tá falando de Deus, às vezes eles vão lá e tentam atacar. Você não entende, né, Lucas? Se você entendesse, você nem assistia, nem parava pra assistir live de ateu. Mas é fácil também zoar ateu também, cara. É fácil. O ateu é bem fácil de zoar. Mas Deus é um amigo imaginário, seu. É o seu amigo imaginário. E tá tudo bem, cara. Não tem problema ser o seu amigo imaginário. Assim como tudo, né, Vinícius? Não é só Deus não, né?
Até o próprio ateísmo. Na verdade, é a falta de autoconhecimento, Lucas. Fechou? Ateísmo é liberdade. Liberdade de quê, cara? Ateísmo não é isso, não. Ateísmo é simplesmente negar a existência de um ser que ele mesmo diz que que não existe. Estranho isso, né? Liberdade é outra coisa, cara. Se você tá preso nessa bolha ali, você não é livre, não. Ali, exatamente. Conhecimento é liberdade. Fechou. Ai, ninguém te assiste pra entender nada. Tá bom, fica aí à vontade, não tem problema. Você acha que eu me preocupo com teus comentários? Nem um pouco. Você é uma pessoa inútil para mim, irrelevante. Fechou? As pessoas que acham que vão tirar onda com a cara do Cid estão totalmente FUTIDAS. Fechou? Ah, sim, eu não coloquei todo mundo na mesma balança não, Vinícius. Eu coloquei todo mundo. Acho que vai se doer quem faz o que o Cid está falando aqui. Falar o que é desrespeitoso, gatão? Ah, crença top, Petrúcia. Acho que qualquer afirmação é válida. Você que tem que analisar a afirmação. Fechou? Bom dia, dois pontinhos. Tá assistindo meus vídeos, ô Almeidão? Eu tenho um vídeo falando sobre isso. Bom dia, cadê meu amigo Waze? Waze é gente boa pra caralho, ele é desenrolado. Qual apocalipse você acredita? O do Velho Testamento ou do Novo? Não sei, nem conheço. Crença em Deus é uma esperança boa. Pra você falar isso, Vinícius, tem que saber pelo menos o que é uma crença, né, cara? Existem vários tipos de crença em relação a Deus, entendeu? Existem várias ideias em relação a Deus. Inclusive, eu tinha uma ideia de Deus que Deus era um ser mau, não um ser, né, legal. Isso foi o que me tornou ateu, quando eu descobri isso, quando eu tive essa percepção. Acho que não, acho que depende muito do ser humano em si, da crença que o ser humano tem em Deus. Esse é o grande ponto. Para quem crê em Deus, existe. Para quem não crê, ele não existe. Simples. Tem vídeo falando sobre isso também, valeu, Uzi? Cid tem vídeo de tudo que vocês colocam aí, o Cid tem vídeo explicativo, explicando. Fechou? Pera aí, cara, eu deixo. Hoje eu tô meio preguiçoso pra pensar, galera. Deixa eu falar Me com você. ajuda aí. Eu tinha subido ontem na live, mas você já tava fechando ontem. Ontem eu abri rapidão. Na verdade, eu tô abrindo lives rápidas, na verdade. Pera aí, mano, Só eu te... pra entender a mente das pessoas, se elas estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio. Se elas já tem pessoas que já tá bem evoluída aí. Eu já vejo que as pessoas estão aprendendo Cid, bastante. ontem eu queria falar o seguinte, eu aprendi com seus vídeos aí pra caramba. Sério, E, cara? sério, porque Top. hoje eu sigo o seguinte, a ideia de Deus existe. A ideia, hoje eu Sim, vejo como a ideia. tem muitos, tinha não, né? Tem muitos ateus que não percebem isso, né? Não conseguem Não perceber isso. percebe, exatamente. Você precisa perceber, eu sou, mas eu percebo isso. Ela existe, a ideia existe. Senão nós não tava falando dessa ideia. Exato. E assim, cara, eu falei que eu sou diferenciado, porque é o sentido, a pessoa, ela, é igual você falou, tem gente que vê um Deus mau, vê um Deus bom, se a pessoa, ela serve como um amuleto, se eu tô te falando que é uma esperança boa, por mais que eu não acredite que exista, mas se a pessoa tá com essa esperança que ele existe, que é bom, ele vai ter um amuleto em Fala, vida. Luffy. Ele vai ter um amuleto em vida. Se ele tem essa ideia dessa força maior desse criador, ele vai ter um amuleto em vida. Deixa eu te fazer uma Você tá pergunta, entendendo? Você tá entendendo? com certeza. Ô, Vinícius, você ainda se titula ateu, né? Sim, mas não militante. Eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que é falta de. Não tem produtividade nenhuma você fazer a militância.
a Sim. militância do ateísmo. Eu não acho que tenha produtividade. Mas Deixa eu eu te fazer uma continuo, pergunta. continuo, mas eu acho que não faço tanta militância. Mas assim, sempre quando você debate, dá aquela vontade de debater, não vou te mentir. Então, Não, ainda isso é assim, normal, isso é vamos normal. ali. Mas Isso é enfim, não normal. faço tanta militância, não. Não, às vezes o debate em cima de Mas argumentos, por exemplo, de perguntas, é bem é, sadio, não de afirmações, entendeu? Eu ensino isso exato. bastante pra galera. A Mas galera, eu gosto elas. assim, Fid, das ideias. Hoje você vem com um tema muito bom das ideias. E sempre quando eu ouço ou converso, você tem uma nova ideia, você tem uma coisa a Sim, se conversar. Então eu acho isso legal, com certeza. sabe? Inclusive, eu vou trazer algo bem interessante, já que você é um ateu, só pra gente fazer uma É, análise bem interessante. Você já tem a percepção de você já entende que você é um crente? Ou não? se eu tenho essa percepção que eu sou um crente. É, Eu entendi. Tipo assim, as pessoas falam muito assim, a pessoa tem, pra ser ateu, ela tem que ter muita fé também. Eles falam muito isso, né? Mas o que é? Que tipo seria essa crença? Essa crença de não existir tipo, já é uma crença? Seria nesse sentido? vamos lá. A gente pode partir um pouquinho pro lado da ciência para você entender. Por que, que o ateu em si ele é titulado como crente também, faz parte do mesmo pacote. Eu vou te explicar por quê. É possível, dizem, né, os ateus dizem que não é possível provar a existência de Deus, correto? O ateu... Não é possível. Repete de novo aí. O ateu afirma que não é possível provar a existência de Deus, Ah, sim, 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 sim. correto? Exatamente. Sim. Beleza. O grande ponto é que também não é possível provar a inexistência de Deus, Mas eu não concordo muito com isso. tá? Mas a gente chega lá. Tá. Esse é o grande ponto. Como você provaria a inexistência de Deus, ô Vinícius? Como eu provaria? De que Dois, forma? duas formas. A história da humanidade e experiências pessoais. Vou falar, é o que eu penso. Eu falo porque é o seguinte, Ó, se você estuda toda a história das primeiras civilizações, como os seres humanos deixou de ser nômade, deixou de ser caçadores e coletores e passaram a ter residências físicas, que foi naquela parte da Mesopotâmia, não só na Mesopotâmia, mas no Egito, naqueles primeiros povoados, né, que formaram as civilizações. Que vamos lá. acontece? Quando a gente desenvolve a autoconsciência com a dominância do fogo, de auto se comunicar, a gente criou autoconsciência para se comunicar, a gente não tinha Perfeito, ciência Carlos. ainda e a gente tinha as filosofias e histórias inventadas para acreditar nas forças naturais, que falava que é o deus do sol, o deus de várias coisas, e era um politeísmo. Não existia o monoteísmo ainda. Começou com o politeísmo, a crença em Pronto, vários deuses. pronto. Então, na história, eu consigo ver a Bíblia toda um sincretismo de mitologias, referências mitológicas que veio. Primeiro ponto, para mim tudo é mitologia. Isso aí o ser humano ele tenta dar explicação para sua vida. Assim como se você Sim, nasce lá no Islã, naqueles lugares, você ser um muçulmano. Se você nasce na Índia, você ser um hinduísta. Se você nasce, então assim, legal que eles têm a fé deles, mas cada um vai começar a crer em mitologias para dar sentido à sua vida. Primeiro ponto, esse é o meu. Então isso aí já não, eu acho que é só um mecanismo do ser humano. O segundo ponto, as experiências pessoais que as pessoas falam ter, para mim são experiências assim muito superficial, é muito questão de emocional. Eu não consigo ver algo assim, porra, a pessoa ela perdeu um membro ali, aconteceu um milagre, aquele membro voltou a se regenerar e ter. Isso aí eu nunca vi. A maioria das curas que eles falam é coisas que muito fácil de acontecer. Cura, um exemplo, a pessoa está com um câncer no estágio inicial, ela se cura, mas foi o próprio organismo que reverteu. Eu nunca vi nenhum pastor, nenhum padre ressuscitar mortos, nunca vi isso. Nunca vi, são só conversas fiadas, perfeito, ô são Despontinho. só são Ô, manipulações e realmente. E eu acredito muito que, na verdade, a fé é uma necessidade humana. A pessoa até eu quero. A gente tem uma vontade de ter um ó, sentido para a vida. Então é difícil você não acreditar num ser maior do que você. Mas se você for ver essas questões, até quem é crente fala, esse negócio é mentira. Se acontece uma coisa sobrenatural, nem o próprio crente não acredita. Fala que isso é teatro, eles não conseguem acreditar nem mesmo. Eles só têm a necessidade de existir alguém, de um ser superior, mas coisas sobrenaturais, até hoje eu nunca vi. Nunca vi, é só solicitei, conversa Felipe, já, fiada. já,
Já te Enfim, essas duas coisas que eu penso. Então assim, sabe? como que você vai acreditar que realmente ele existe e ele não passa de uma ideia? A ideia existe, essa ideia existe, mas que de fato essa ideia é um fato, já é outra história. Pronto. É porque muitas vezes, assim, eu entendo todo esse ponto, né? Na verdade, isso refuta a crença que você tinha em si, né? Esse conhecimento que você adquiriu até aqui Sim, faz com que você seja um ateu. Beleza, sim. mas não chega a entrar no ponto que eu quero chegar, entendeu, Vinícius? Isso não Sim. refuta Assim, o, Cid, não o, refuta a ideia. A não, ideia eu não concordo. refuta o fato de o ateu ser crente. Não refuta, eu vou te explicar por quê. Hum, Tá? O ser crente está muito ligado aqui no Brasil ao religioso em si, né? Por isso que eu chamo exato, de crente religioso e não só de crente, exato. tá? Eu não chamo só de crente, até porque crente todos somos, né? Se a gente for reduzir aqui, voltar, né? Vamos fazer a regressão infinita, a gente chega no grande ponto, que é bem interessante. A gente consegue chegar, fazer isso com qualquer coisa, tá? Por que, que o ateu ele é um crente? A gente tem Hum, que partir da ideia do que é Deus, o que realmente é Deus, pelo que eu conheço e na história em si, o que seria Deus? Deus é um ser sobrenatural, é um ser imaterial, tá? Só para você entender isso. intocável, Então, inexplicável. isso, essa é a ideia de Deus, essa é a crença que muitos têm em Deus. Sim, sim. Por que, que o ateu ele se torna um crente? Hum, Porque não tem como provar um ser que é imaterial. Não tem como provar um ser que ele é transcendente. Ou certo. seja, a gente chega à conclusão que o ateu acredita na não existência de Deus. Ou seja, ele é um crente da não existência. Ele não sabe. Não tem Sim, como saber. Não tem como sim. saber. Entendeu, Vinícius? Então esse é o grande ponto. Quando eu entendi isso, eu Mas de falei, qualquer forma, mas é uma putz, crença. Sim, mas é uma é uma crença. crença. Mas é uma crença que não tem nada a ver com fé, né? É fé, lógico que é fé. Ó, Não, mas ele não ó, o acredita. próprio, o Onde próprio está essa. ateísmo, ó, é só você entender o que é ateísmo. Ateísmo é o quê? Você nega o quê? Não ser, segundo vocês, imaginário do outro? Exato. E esse ser imaginário do outro tá onde? Na cabeça deles. Sim. E você não sabe, por exemplo, entre aspas, né? Você não sabe como aquela pessoa que imagina aquele Deus, como ela imagina aquele Deus. Concordo. Você tem uma fé, né? Vamos dizer assim, você tem uma fé e dentro da sua cabeça você imagina que aquele Deus, que aquela pessoa pensa, é do jeito que tu pensa. E Só que não o é. Deus que tu pensa, exatamente, não é. Exatamente, O concordo, Deus que concordo. tu, o Deus que tu pensa, às vezes e muitas das vezes é totalmente diferente do que aquela pessoa tem na mente dela. Com certeza, isso eu concordo. Entendeu, Vinícius? Beleza, Então certo? esse é o grande ponto. Então, tipo, o argumento dos ateus em si, eles acabam se tornando fraco porque ele também é um crente e ele também utiliza a fé. A todo momento, a todo tempo ele utiliza a fé. E Sim, a sim. crença também. Cara, Entendeu? assim, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu mesmo assim, eu acho que é algo improdutivo você querer fazer militância assim da fé dos outros, querer fazer militância de ateísmo, eu não acho algo produtivo. Quem mais faz, ô Cid, eu vou te falar quem mais faz. São pessoas marxistas, comunistas, é os que mais fazem, porque eles tentam derrubar uns líderes religiosos que fala que é o pessoal machista, que é o pessoal. Eu vou te falar uma coisa, eu sou, mas eu não respeito quem é. Não, você é um cara, Não você é um apoio o cara, comunismo, né? você Eu é um não cara apoio. diferente, cara. Você é um cara Mas a diferente. maioria das pessoas é os que zomba, que é pessoa ali do meio que eu também tenho total respeito, eu não tenho preconceito, mas quem faz é o pessoal do LGBT, é o pessoal marxista que fazem mais a militância Eu já percebi isso aí. do ateísmo, mas eu respeito todos, mas eu não faço Uhum. tanto a militância, porque Ó, não, deixa. porque pensa aqui comigo. Ou fala, Samuca,
A fonte é o seguinte, Samuca, porque as pessoas que brigam para militância, você vê que não faz sentido fazer militância. Se a pessoa tá com a fé dela, ou quer ser o conservador, quer ser aquilo, Samuca, a pessoa é. Qual é o Esse é o problema? verdadeiro ateu, tá? Esse aqui é o verdadeiro ateu, Vinícius. Exatamente, é Esse isso que eu tô realmente é falando. ateu. Ô, Então, eu não tenho necessidade. Quem tem essa luta com ele, se quer fazer uma revolução, quer acabar com a religião no país, beleza, o problema é dessa pessoa. Eu não tenho. Eu sou também Samuca, você sabe que eu sou. A gente vive em outras lives, mas eu não tenho a necessidade de fazer a militância do ateísmo. Para mim, isso não é produtivo. Não é produtivo, não tem E não é, necessidade. e Você não é tá entendendo? inteligente, tá, Vinícius? Não é inteligente fazer isso. Não é, mas assim, eu subo aqui, tô tentando debater a ideia, os meninos subiu aqui agora, eu não sei o que eles vão falar, mas pra mim não tem tanto sentido fazer militância, cada um crê no que quer, e se tá feliz e tá bem com isso, beleza, tudo bem. bom Parabéns, dia, bom dia a parabéns. todos aí. Bom dia, Cid. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Fala, Luffy. Vou deixar o Felipe aí na frente. Felipe, acho que vai rapidinho, vai sair. Eu tô de bobeira hoje. Sim, eu vou comentar um pouco e vou sair. Então, Fala, vocês são Felipe. ateus? Todos aqui são ateus? Que estão aqui Ah, sempre? eu sou protestante, cara. Eu não trabalho com essa ideia de O ateísmo, Cid de é. ateísmo. O Cid é. Ele fala que não, mas ele é protestante. Eu sou o Cid. Ah, mas não acredita em Deus, né? Então, acredita em Deus ou... O Cid tá com a gente, Felipe. Não, eu tô fora desse Não ramo pula não, não pula religioso. fora não. Esses cargos aí eu não ocupo nenhum. Dentro da religião eu não ocupo nenhum cargo. Tá, Dentro tá. dessa instituição. Eu acho que provar a existência de Deus assim, de cara, acho que é bem Fala, Samuca, tamo provável, junto. na verdade. É bem provável. Ainda que eu tente utilizar uma sensação minha para provar, também não é prova nenhuma. Porque isso é só uma sensação fisiológica mesmo. É algo que o Perfeito. corpo humano é capaz de fazer. Mas assim, o fato de Deus ele não poder ser visto, tocado, ou coisas do tipo, invalidar a existência dele, a gente entraria em outro campo também, em outros conceitos que a gente pega como verdade e estão na mesma ideia de Deus, que seria, por exemplo, a mente. Eu acho que provavelmente vocês acreditam em mente, mas não há maneira direta de observar a mente. Parabéns, Felipe. Tanto que se a gente for para a área da psicologia, para estudar a mente, a gente utilizar a psicologia científica, o conceito de mente ele é retirado disso daí. Justamente por não ter uma maneira de observação, pela ciência não levar em consideração isso, porque a mente ela foi invenção para explicar coisas que não tinha, de fato, como explicar no momento. Ó, o Cid arrupiou aqui, ó. É por isso que o Cid criou o termo. Se liga no que o Cid criou o termo. Nós somos o ponto de partida para tudo. Nós, seres humanos, somos. O que vem depois de nós é tudo imaginação, você pode chamar de ilusão. Esse mundo que a gente vive. Por isso que se criou esse termo. Exatamente porque eu entendi isso que o Felipe está falando. Por exemplo, a mente em si ela é imaterial. É como se fosse Deus, na verdade. A nossa mente é para explicar a nós, explicar a gente. Ô, Aí Cid, ela se divide em racional, se divide em emocional, Ô, Cid. pensamentos. E tudo isso são ideias, como o nosso amigo Felipe acabou de trazer pra gente. Tudo são ideias, pensamentos, Deus. Na verdade, se você desconstruir o ser humano em si, vai sobrar o quê, né? Você tirar todas as ideias. Por isso o Cid criou acima das ideias. Se você tira todas as ideias, o mundo perde o sentido. O mundo perde o sentido. Por exemplo, quando a gente nasce com algum nome, esse nome é atribuído a nós. Por exemplo, Cid, Felipe, Luffy, Vinícius. Você nasce sem nome, esse nome ele é atribuído. Aí quando você recebe este nome e você se identifica com essa informação que o Cid fala para vocês, você acabou de entrar na Matrix. A Matrix de informação. O Cid sempre fala para vocês e muitas pessoas não conseguiram entender isso. Então a gente vive na Matrix de informação. Fechou? Aí tem Deus nessa Matrix, tem o diabo, tem o ateísmo, tem o teísmo, tem o politeísmo. Tudo isso é uma Matrix. Se você conseguir desconstruir tudo isso, entender, chegar, entre aspas, ao nada, né? Simplesmente a gente vem para cá, né? Dentro dessa matriz de informação, a gente entra como nada. E as coisas começam a atribuir. Você começa a se tornar coisas, né? Eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou isso, eu sou aquilo. Felipe e o Cid aí, entendeu? traz pra gente Esse é o então. grande ponto. Então, vocês dois aí, traz pra gente então esse conceito de mente. É o quê? É o Deus dentro da mente? Como é que você. Não, como é que não. você trabalha? A mente ela é conhecida como a parte imaterial do cérebro, é a representação do cérebro de uma forma imaterial. Tá, eu posso explicar. Então, o que é que acontece?
A mente, inicialmente, ela surge na psicologia. Antes de se tornar psicologia, ela é uma filosofia da mente, né? É para tentar explicar o porquê o ser humano faz o que faz. Obviamente, não havia uma maneira observável, assim, empírica de explicar o porquê aquilo ocorre, e aí inventam um conceito chamado mente, que existe uma coisa que é imaterial e que é responsável pelas coisas que o indivíduo faz. Então, isso entra no senso comum. A gente tem o quê? O subconsciente, onde a gente não tem acesso às coisas, e aí ele tá ali. Mas a mente ela não é observável, então a ciência ela vai descartar a ideia de mente como sendo algo para explicar o porquê alguém faz o que faz. Mas o que eu queria trazer é que, por exemplo, a mente ela não é provada cientificamente. Não há aprovação científica da mente. Inclusive, todas as teorias da psicologia que adotam a ideia de mente para explicar um comportamento, elas não possuem uma validação científica. E ainda assim, por não ser provado pela ciência, muitas pessoas têm uma facilidade de acreditar, até mesmo pessoas que são ateus, acreditam na existência da mente, mesmo não tendo a comprovação Já científica. vi. Eu comentei Então, isso um dia na então, live, até eu falando de mente. É verdade. então, então, se é mais fácil acreditar, se é possível acreditar nessa ideia de mente para explicar algo, mesmo não tendo a comprovação científica, por que descartar a ideia de Deus, sendo que os dois estão no mesmo patamar de comprovação? Ah, entendi. Até O os próprios O Felipe é pensamentos, né, criacionista, né, o Cid? Não sei. Eu Eu não sou, gosto, eu não, mas eu não eu não descarto a gosto ideia de de estudar evolução. ninguém. Mas, Não, você cria... mas o criacionismo ele é bem válido. Se você for estudar, o que significa criar é tirar do nada. Então, de certa forma, o criacionismo está certo. Dentro da crença, o Cid sempre fala isso. Fechou? Criacionismo é tirar do nada? Se você Felipe, pesquisar a palavra criar, é tirar do Sim. nada. eu vou perguntar uma coisa pro Felipe aqui, mas e para vocês aí. Assim, lá na estrutura do nosso cérebro tem as conexões sinápticas, né? Que os neurônios eles se conectam no outro. Hã? Cai no mesmo âmbito da mente que o Felipe tá falando, tá? Isso aí tudo é Pois ideia é, do ser humano, entendeu? Para explicar a parada. essas conexões. Simbologia, Vinícius. O Então, nosso o que é cérebro mais é codificado, entendeu? é codificado. O Isso que é é o que a mais gente chama, isso é o que a gente chama interessante. de crença, entendeu? Exato, o que é mais interessante é o seguinte: entre os outros seres vivos, nós somos os únicos que desenvolveram essa autoconsciência muito bem complexa, mas assim. Sim. Se você vê os outros animais, um macaco, um cachorro, qualquer outro tipo de animais que vocês pensarem, eles também, se for por um lado, eles são meio parecidos com nós também, porque eles têm olhos, eles têm cheiro, eles só não têm essa autoconsciência bem desenvolvida. Mas Eles não podemos, conseguem imaginar, trabalhar com ilusão, diferente de eles não nós. conseguem, exato. Então, o que é interessante que difere da gente dos outros seres é que a gente é algo muito surpreendente essa questão da autoconsciência. Você saber da sua finitude, você saber de você se reconhecer no espelho, você olhar e você falar, eu sou eu. Esse desenvolvimento dessa autoconsciência que é o incrível. Então, acho que a única coisa que difere a gente do ser vivo é a gente conseguiu, a natureza ela conseguiu fazer essa autoconsciência muito bem desenvolvida. E, tipo, isso seria imaterial ou seria coisa fruto da evolução da mente humana? Eu não sei, é difícil de Então, entender. essa capacidade de autoobservação, de autoconsciência, ela aparece não por conta do imaterial mente, mas por uma estrutura cerebral que é mais desenvolvida na parte da linguagem, que, por exemplo, a área de Broca e a área de Wernicke. E através da linguagem a gente aprende a ter uma autoconsciência. Pensar sozinho é como se você estivesse falando para você mesmo, sem verbalizar. Então, isso vem de algo também fisiológico, isso é científico. Agora, a ideia de mente como sendo algo imaterial que causa alguma coisa, não tem comprovação científica e ainda assim é utilizado por pessoas que são ateias, que utilizam a evolução para provar a nossa existência e acreditam numa coisa que não tem comprovação científica. Felipe, deixa eu fazer só uma observação, mas na verdade Felipe, o ateu... Mas calma aí, o ateu em si, a ideia de ateu não tem nada a ver com mente, tá? É mais relacionado à ideia de Deus. Então, se ele acredita em mente, ele fala de mente, eu acho que não tem muito sentido. Não, eu acho que tem, porque eu acredito que tem. Não, sim, apesar na verdade... Ô Cid, o Felipe, É rapidinho. porque o ateísmo é mais relacionado a Deus, Felipe. Ô Cid, deixa eu falar pra você, o Felipe... Não a mente. A mente Rapidinho. também é material, mas não Ô, tá no Cid. campo do ateísmo. Ô Cid, o Felipe tá usando a mente como confronto pro ateísmo, é isso? Eu já trouxe isso aqui, mas Não, eu tô falando, ô eu Felipe, já a trouxe a mente, parada da mente. a mente que você tá Já falei falando, sobre isso. a mente que você tá falando é uma maneira de comprovar Deus, é isso? Lógico que não. Não. O que eu tô querendo dizer é que, assim, se a pessoa se baseia na ciência
para provar algo, afirmando que se isso é imaterial, que isso não pode ser observado, isso deixa de existir, ela é realmente assim científica, ela tem que descartar também a ideia de mente, do mesmo jeito que descarta a ideia de Deus. Então, Pode... isso. Mas Então você tá dando. Ô, Felipe, então você tá afirmando que Deus existe, cara. Sim, cara, eu tô afirmando que Deus existe. Eu tô afirmando, eu não sou ateu nessa questão. Parabéns, parabéns. Na verdade, rapaz, o cara não tinha percebido. O que o Felipe tá falando é sempre o que o Cid traz aqui, e agora que o Luffy tá entendendo, ó. Se tiver entendido, na verdade, né? Não, Acho que ele entendi, entendeu. entendi. Mas essa questão da mente é a que se relaciona muito com essa questão da fé e da crença, porque, vamos supor, os outros seres vivos, eles não estão preocupados com isso e eles não têm crenças, né? Os outros seres vivos, eles não têm crenças. O cachorro não tem crença, a única coisa... Ô, Vinícius, vai comparar com animal, filho, Vinícius? Ô, Felipe, Não, mas calma aí. Mas é interessante comparar porque se você Mas se você estuda evolução, se você gosta de evolução, você vê que o que difere a gente dos outros seres vivos apenas, o que eu acredito, é apenas o nosso raciocínio e a nossa autoconsciência. Mas a gente não tem muita diferença, não, porque animais também têm sentimento, animais têm carinho também, e a gente nasceu tudo como é que eu posso dizer? A vida é uma complexidade. Aranha é um animal, Vinícius? O ego, porque presta atenção, o nosso próprio ego faz achar eu que não como minha mulher, eu não mastigo ela, eu não devoro minha esposa. O ego faz a gente achar que a gente somos os únicos, os escolhidos e os top, mas para falar a verdade, a gente não é nada nesse mundo tão vasto e grande e imenso. A gente é praticamente uma poeirinha no meio de todo esse universo. Eu já não concordo com esse pensamento de ateu. Sinceramente, eu não concordo. O nosso tem muitos ego... ateus que pensam assim, sabia? E o nosso ego faz com que a gente comece a achar que a gente é o escolhido. A gente tá meio que acima da cadeia, a gente é o topo, né? Vamos dizer assim. Porque a gente construiu sociedade, a gente se protege. Mas se largar a gente numa selva que tem muito leão, só a gente tá enrolado, a gente já era. Mas a gente em conjunto, a gente diferenciou dos outros seres porque a gente está em conjunto. A gente construiu casas, construiu cidade. A gente tá a salvo porque a gente tem alimentos guardados, a gente não precisa sair caçando mais. E a gente construiu uma sociedade, a gente construiu crenças. Então, assim, é legal falar da Vinícius, mente. ô, Vinícius, eu nunca vi um cachorro criar apartamento, cara. Ó, vamos lá. Claro. Vinícius, presta atenção no que eu vou falar aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia. Em outras palavras, o que causa essa grande, vamos dizer, essa grande dúvida na mente das pessoas algo bem simples que elas não conseguem entender ainda. Como o Vinícius trouxe muito bem, o animal em si, ele não sabe que ele é um cachorro. Olha que interessante. Ele não sabe que é um cachorro, um gato não sabe que ele é um gato. Uma ave, ela não sabe que ela é uma ave. Olha que loucura isso. Nenhum desses seres sabem que o ser humano apelidou eles disso, né? O ser humano, ele tem essa capacidade de olhar para algo, né? E é isso que eu acho que provavelmente o Felipe deve estar falando, olhar para algo, nomear aquele algo e aquele algo passar a ser aquilo para o ser humano se identificar e se localizar dentro do que a gente chama de mente, né? Dentro da mente dele. Para a gente ter uma comunicação, né? E aí eu chamo isso de crença social, onde a sociedade em si, ela acredita que aquilo é aquilo, sendo que provavelmente, também nem sei se tem como provar isso, alguém nomeou aquilo e aquilo passou a ser um paradigma para todos. O exemplo que eu dou é do cachorro, do gato, do papagaio, do periquito. Eles não sabem quem eles são. Foi o próprio ser humano que colocou o nome, vamos dizer, até o próprio animal, né? Se a gente for regredir ao máximo, a chegar ao nada. Então é mais algo para vocês conseguirem, de certa forma, a comunicação entre os seres humanos em si. Até o próprio nome que a gente carrega, entendeu? Então a gente consegue reduzir o ser humano, né, entre aspas, vamos dizer assim, a que os animais são, na verdade. Ô, Vinícius, entendeu? A gente conhece como animal, na verdade. Nem chamar de animal. A gente conhece como animal. Se você te cortar aí, querido, você tá te cortando, eu queria fazer uma pergunta pro Vinícius. Fala, Lu. Ô, Vinícius, quando que começou O Cid é fruto, sim, da minha mente, tá? A gente conhece, Vinícius, Gabriel. deixa eu falar pra você, como você... Eu não sou fruto, mas o Cid sim. Como você trabalha
como você trabalha para os seres vivos ter surgido, para nós cristãos é mais fácil, né? É até covardia falar para vocês, né? Nós trabalhamos com a fé, então nós acreditamos que um Deus fez todas as coisas completa e acabada, e ponto final. A gente não tem que dar satisfação para ninguém. Deus criou e acabou e ponto. Agora, como comprovar que um ser humano surgiu de um acaso, vamos dar uma cagada, desculpa a palavra chula, uma cagada do caramba. Tudo foi se juntando, tudo foi chegando aos seus pontos direitinho. A nossa mente, que até hoje os homens não conseguiram ainda estudar. Como é que isso tudo, cara? Como é que isso tudo foi tão bem planejado assim? Como é que vocês trabalham isso, Vinícius? Eu vou falar meu pensamento aqui, viu? É incrível, realmente. Até hoje eu falo dessa questão da autoconsciência que eu acho mais incrível. Nossa. Assim, que eu acho incrível, mas não quer dizer nada ainda sobre crenças, mas eu acho incrível, assim, né? Mas enfim. Cara, a gente parte muito, eu parto muito da questão assim, o Luffy. Essa questão da ideia do nada absoluto, ela não existe se você for parar pra pensar. Sempre existiu algo. E tem uma. Porque é o seguinte. Sempre existiu algo porque não existe algo ao invés de nada. Se a gente está aqui é porque sempre existiu algo. Por que eu falo que sempre existiu algo? Porque tem uma lei, lei de conservação e energia. Lei de conservação e energia. Eu falo energia geral, não vai outros tipos de energia mais fraca, mas energia nuclear, energia que criou tudo. Nós somos energia pura. Que fala assim, ó, que nada se cria, tudo se transforma. Fala que a energia ela é eterna e indestrutível. Ela não pode ser criada e nem destruída. Ela só pode ser transformada. Quando você pega essa ideia toda, uns vão dar o nome de Deus a essa energia, ou quem não acredita vai falar que essa energia ela sempre existiu, mas não vai dar o que é o nome de Deus. Então você pegando nisso, qual que é o meu tipo de crença? Cara, se é eterno, tem infinitas possibilidades. As infinitas possibilidades... foi com que aconteceu esse tipo de transformação em vida que a gente tem hoje, até porque eu não acredito que tem vida só aqui no nosso planeta, mas assim, cara, a gente ficou bilhões e milhões de anos na inexistência, a gente não tinha consciência, a gente passou a ter consciência depois que a gente nasceu. Então assim, realmente é incrível de tudo se ajustar, mas teve infinitas possibilidades para que essa energia ela se transformasse no que se transformou hoje aqui, e hoje nós seres humanos a gente desenvolveu essa autoconsciência para estar debatendo um com o outro aqui, mas eu acredito que isso nunca vai acabar, mas eu não acredito que a gente vai ficar, já pensou você imaginar, vou ficar no céu eternamente. É até entediante você ficar no céu eternamente, porque vai começar as coisas a ficar um loop infinito. Eu acredito que a gente vai lá para o paraíso, aí vai ficar aquela coisa. Então assim, eu não acredito, mas nessa tua visão, tu tá pensando essa vida aqui, no céu a nossa aonde? consciência morre e a gente está sempre em transformação. Então eu acredito assim, ó, que sempre existiu algo, sempre existiu essa tal energia que eu falo, e ela foi transformada no que transformou hoje. Eu penso mais ou menos dessa forma. Eu não consigo explicar assim totalmente, mas eu penso dessa forma. Quando você traz a lei da termodinâmica, que você acabou de falar aí, da lei da conservação da energia, nós vamos ter que respeitar, não é a Bíblia, não, nós vamos ter que respeitar o que a ciência fala sobre essa lei, cara. Olha o que ela fala dessa lei. Aí você vê quem encaixa mais nisso aí. Se são os criacionistas ou se são os evolucionistas, os ateus. Olha só. Mas, Lúcio, mais deixa eu ou só te menos interromper aqui. Olha só. Você já fez uma pergunta assim, ó. Você fala assim, ó. Você vai falar bem assim, ó, mas quem criou Deus, né? Quem criou Deus? Aí você vai falar assim, não, Deus sempre existiu. Porque se você soubesse quem criou Deus, seria o pai de Deus. Aí você ia perguntar, mas quem criou o pai do pai de Deus? Você ia virar um loop infinito. Você ia querer saber quem que é o pai de Deus, quem é o avô de Deus. Então assim, você vai falar que Deus ele sempre existiu. Mas se ele... Ixi, tu tá no buraco, é, Luffy? Caiu no buraco, Luffy? Ficou lá embaixo. O Luffy caiu no buraco. Mas, Luffy, ficou baixo seu microfone. Mas não é muito mais fácil e confortante se você não tem explicação, você fala que foi Deus. Simples, matou a charada. Se alguma coisa não tem explicação, você fala é Deus. Então explica tudo. Então, esse mistério que tudo, e eu acho legal ter um mistério, porque se a gente soubesse de tudo, seria sem graça. E qual que é o sentido? Eu sei como é que foi criado. Pronto, acabou. É só isso? Não. Eu acho que esse mistério de você não saber de onde veio, você saber para onde vai, isso que é a graça da vida. Porque se você rapidinho que eu vou atender a patroa aqui. O Cid sabe como é que é. Se a gente não atender a patroa aqui,
Acho que a mente O não Lu foi é. arrebatado. Não, Você mas galera, sabe eu como é penso que assim, é ô Cid, cada um, hein? é fácil você falar assim, ó, foi Deus, pronto, quem criou isso aqui foi Deus, pronto, matou a charada, a gente não precisa debater mais nada. E beleza, isso é legal, mas eu não consigo mais ter esse raciocínio, não é de mim, eu queria que talvez que fosse. Só que assim, esse mistério da vida, cara, eu não sei nem quero saber. Eu tô vivendo a minha vida aqui, eu sei que a minha vida é única, Mas, eu não sei o que que vai mas acontecer, mas eu a quero vida não é saber. só viver, a vida não é Eu só não quero viver saber. o aqui e o agora. É, ué. É simples, né? É só isso. É isso. Agora sim, você falar que foi Deus, beleza, tudo bem, matou a charada, é até mais legal, mas você é igual exemplo, que a ciência, um exemplo. Antigamente o pessoal falava que quem mandava o trovão era Zeus, era outro tipo de Deus, e hoje a ciência explica como é que é feito. O pessoal fala, Deus que manda chuva. Não, não é Deus que manda chuva, porque se for numa época que não é de chuva, não vai chover, meu amigo. Você pode orar, pode fazer o que quiser, não vai Ela tem uma chover. preocupação em querer saber se a pessoa é Então, ateu ou não. Parece que ela fica no caderninho notando. é, ó, Um ateu na internet. a Dois gente ateus na tá na internet. época, a gente tá numa época, pelo menos aqui, eu tô no Centro-Oeste, aqui no Goiás, é época de chuva. Uma hora ou outra vai chover. Mas se a gente chegar numa época que fica 3 meses sem chover, você vai falar, Deus que manda chuva. Meu amigo, pode olhar pra São Pedro, pode orar pra quem você quiser, não vai chover. Não vai chover. Não é época de chuva. Então, assim, cara, tem muita coisa que é o Deus das lacunas. O que a ciência ainda não sabe fala que é Deus, mas a partir do momento que a ciência já descobre alguma coisa, aí a ciência ela ganha um ponto e Deus sai dessa lacuna. Mas quando você não sabe, até o momento que não sabe como se criou tudo, você vai falar que foi Deus, aí foi Deus e tá tudo pronto, tá tudo certo, você não precisa falar mais nada. Ô, Você tá Vinícius, entendendo? Você tá Olha lá, entendendo? Vinícius, direto pra Vinícius, tu lá cheguei de aqui Samuca, lá rapidinho, embaixo. Cid. Fala lá. Aqui, ó. Fala, Luffy. Desculpa aí, deixa eu falar pra vocês. Então, o Vinícius falou aí, mas deixa eu botar meu ponto aí, Vinícius. Quando eu falei da termodinâmica, Vinícius, trazendo essa lei, e até a gente, até como sendo criacionista, a gente se expondo a essa lei, olha só que doideira, hein? Olha, a energia não pode ser criada nem destruída. Esse negócio de Só transformada. Não, escuta. E a quantidade total da energia do universo é sempre a mesma. Correto, Vinícius? Tá, correto. Tá, ela é sempre a mesma. Olha, ele tá falando que é correto, Cid. A energia pode tomar várias formas. Ela pode tomar várias formas. Inclusive a massa. E você pode transformá-la ela de uma forma para outra. Então, quer dizer, não tem expansão aí. Vocês estão vendo aí que ela está falando que ela não pode ser, a energia não pode ser criada e nem destruída. E a quantidade total é sempre a mesma. Olha o lado deles. Não, mas deixa eu te falar. Ela é Peraí, Cid, infinita, rapidinho. né, velho? Olha o lado do Cid, dos ateístas. A evolução. A energia está em expansão ou evolução. Ô, Luffy, mas deixa Oi. eu te falar, você tá usando esse marabalismo mental aí, deixa eu te falar. Ué. Só lembra, ela é a mesma quantidade, mas ela é uma quantidade infinita, não tem como eu te falar se ela é a mesma. Mas você acabei de ler aqui, cara. Não, mas... Ô, Samuca, o cara assiste a minha live quase todos os dias, ele ainda tá na cabeça dele que eu sou ateu ainda. Brincadeira, hein? Ô, Vinícius. Pode falar. Só pra fechar aqui, que eu não vou pegar muito tempo. Olha o lado criacionista aqui que fala. Vê se, com todo respeito, né? Que eu tenho pela live do Cid aí, um grande amigo aí. O lado criacionista, ó. Eu prefiro ficar com o lado criacionista, olha. Pra mim é mais fácil, Cid, ó. É mais fácil, pronto. Ô, Luffy, crente falso é pecado. É mais fácil, pô. Esse Luffy, ele é demais. Ele vai pelo que convém, né? Não, ué, que convém. Deus fez todas as coisas completas e acabadas. E ponto final. Não, bom, cara. Pessoal, Vai, deixa Lu. eu comentar rapidão. Tá, como eu disse, eu acredito na existência de Deus, mas ainda assim eu não invalido a teoria da evolução porque possui evidências. A questão é que quando se trata do meio científico, a gente não pode utilizar uma visão criacionista porque ela não possui evidências nenhuma e isso travaria a gente no tempo. Não tem, Felipe? Não tem evidências, tanto que ela não é científica. Uma tentativa Felipe, eu te provo. Calma aí. Uma tentativa de levar o criacionismo para dentro da ciência é a teoria do design inteligente, que ainda assim são teorias que não tem como refutar. Não Felipe, o que fala a lei da... que fala a lei da biogênese, Felipe? Ainda assim não faz sentido, Lu. Não faz? Assim, Aqui, vida? Não, Lu. Não faz?
pro meio científico, o criacionismo não seria, não Ô Felipe, impulsionaria a ô evolução Felipe, científica. com todo respeito, Felipe, eu vejo que você é um cara aí muito bem focado, cara. Quando nós vamos. Eu sempre falei com o Cid que nós vamos definir ciência, que vai subir gente definindo ciência aqui, mas nós vamos ter aqui um ponto de partida do que é ciência. A ciência, ela parte da observação e do experimento. Concorda comigo, Vinícius, Felipe? Se não tem experiência, olha, se não tem experiência e não tem observação, pode haver ciência? Às vezes não direta. Não, pode ou não direta, pode? por exemplo, na teoria, calma aí, na teoria da matéria escura, por exemplo, não há observação direta da matéria escura, mas consegue ver os seus efeitos nas estrelas, nessas coisas. Então não há observação direta da matéria escura, mas supõe-se a existência dela pelos seus efeitos causados. Então, não é observação direta, mas ainda assim é uma visão científica. Obviamente, a ciência ela é mutável. Então, por que se apegar em uma visão científica? Porque hoje a gente tem uma teoria que pode ser negada lá na frente, a gente muda. Mas isso traz mais segurança para a gente acreditar. Agora, você leva para uma visão onde não tem como negar. Você traz uma visão de um ser que não tem como negar, não há como observar, não há como ver seus efeitos e comprovar que são eles de fato. Não há como mudar essa teoria, não há como refutar. Não As evidências, ô Felipe, as evidências da natureza, você não compra essa ideia, não? Eu acredito na existência de Deus, mas como ser humano individual, para minha vida, não para empurrá-lo para um meio de observação de todos, teve que aceitar isso e ser utilizado para surgimento de outras teorias. Tá bom, Felipe. Então, Felipe, deixa eu falar para você. Ô, Felipe, então quer dizer que a nossa camada atmosférica... Eu trabalho com essa ideia, o Danilo Viana. Ô, Felipe. Pode falar, Lucas. Então, deixa eu falar para você. Então, você acredita que... Eu não tô aqui para provar um Deus que eu vi ele aqui na minha cozinha, aqui na minha sala. Eu não tô aqui, eu creio num Deus pela fé que eu creio em Deus. Creio que ele existe, fez todas as coisas completas. É mais fácil. A pessoa, com todo respeito agora, as pessoas vão me bater. A pessoa tem mais... a pessoa está muito melhor, o Felipe, em sã consciência, em crer num Deus que fez isso aqui, Felipe. Olha só. Olha só. Nessa parte eu concordo com o Luffy. Já falei olha só. Isso já. Ô Felipe, deixa eu falar pra você. Olha só, ô Vinícius, vê se é obra do acaso ou é obra de um engenheiro fantástico. Se a Terra tivesse o mesmo diâmetro da Lua, a Terra não teria capacidade gravitacional para segurar as águas da atmosfera. Isso é obra do acaso ou é de um Deus? Luffy, se você parte disso aí para provar a existência de uma entidade... Poxa, calma aí, irmão. Eu te escutei, eu desliguei meu microfone. Tá, vai lá. Então, a gente tá do mesmo lado, a gente não precisa se atacar, não. Eu só tô trazendo uma reflexão. Não, eu sei, Felipe. Porque provavelmente você acredita num Deus cristão. A mesma evidência que você tem para esse Deus cristão é a mesma que outras culturas têm para outros deuses que pensam na criação do mundo de maneira diferente. Mas você ainda assim acredita na criação da forma que o cristianismo bota, que o cristianismo traz, porque você nasceu no Brasil. O cristianismo é forte aqui, você foi exposto a essa cultura, você foi exposto a essa aprendizagem. Então, para você faz sentido acreditar nesse Deus. Você acredita, Felipe? Então tudo bem, você acredita... Felipe, você acredita em alguma cultura? Alguma cultura? Você pode trazer pra gente agora aqui, na live do Cid aqui, alguma cultura, qualquer uma cultura, que profetizou há mais de 2000 anos atrás na terra de Uz que Israel seria nação? Você tem alguma evidência aí? Irmão, eu acredito que provavelmente exista, mas eu infelizmente não tenho conhecimento disso agora. Então, Luffy, deixa eu só dar uma resposta pro Luffy sobre essa questão dessa toda essa organização, de tudo tá alinhado. Fala aí, Vinícius, fala aí. De tudo você falar do que eu penso nisso. Primeiramente, com essa questão das infinitas possibilidades que tem vários planetas, você vê que não existe só o planetinha nosso assim, ó. Só tem a Terra aqui segurando aqui, tem só um solzinho para nós, não. Você vê que existe outras estrelas, outros sóis, outros planetas e tudo mais. Mas vamos lá. Essa questão tem uma mulher muito interessante que ela fala assim, ó. Olha, vamos ver se você consegue pegar a ideia. Se fosse desorganizado, não existiria vida. Não sei se você vai pegar. Se fosse desorganizado, não existiria vida. Beleza. Já que é organizado e existe vida e a gente está debatendo essa vida, a gente só debate porque existiu ela. A gente só está debatendo essa organização porque a gente está aqui e teve a adaptação e a probabilidade de a gente tá debatendo isso.
mas não quer dizer que realmente seja pela essa questão, é o design inteligente, a gente teve essa probabilidade de falar isso porque tem a probabilidade de falar. Mas se não tivesse, se fosse desorganizado, não ia ter, então precisaria estar organizado. É uma coisa bem profunda, mas não sei se você vai conseguir entender o meu raciocínio. A Você questão consegue entender, mais ou menos? É Ô, assim, Vinícius, na visão nossa, a nossa visão, porra, é tão organizada, então existe e tal. Não, mas é porque se não fosse, não ia existir, nós não ia estar aqui hoje falando sobre isso. Consegue entender? se não fosse tão organizado, Nós não né? estaria aqui. O Nós não design, estaria aqui falando. Luffy, essa teoria do design inteligente, ela surge justamente nessa visão que você está trazendo aí. Mas as coisas são tão perfeitas, o ser humano ele tem uma capacidade que os outros animais não têm. O cérebro é tão complexo, então é necessário um criador para poder fazer isso surgir, porque não tem como surgir aleatoriamente. E é só, olha, é só esse o argumento. Cadê as evidências? É só uma tentativa de refutar isso e não traz argumento nenhum, não traz evidências nenhum da existência. Como eu disse, eu acredito em Deus, eu sou cristão desde a minha infância. E para mim Deus existe, de fato existe. A questão é que eu, como ser humano individual, é super válido isso fazer sentido para mim. Agora, querer levar isso para um campo onde isso deve ser o que vai guiar a visão humana, não faz sentido, porque a ciência não tem como optar por isso. Entende? Porque não há como refutar, não há como. Isso travaria. Ô, Felipe, Isso travaria. mas deixa eu falar pra você. Ô, Felipe, mas deixa eu falar pra você. Eu quando falei da lei da biogênese, se você colocar no lado criacionista, nós estamos na prática. A lei da biogênese diz o quê? O que ela fala? Vou ler aqui para vocês aqui. A lei da biogênese. Vida somente provém de vida. E de um organismo vivo provém de outro semelhante. Olha o postulado deles, o Felipe, dos evolucionistas. A matéria inanimada, inorgânica, produz vida. E até formas complexas, Felipe. Formas complexas. Mas olha só. Luffy, esse negócio aí da matéria inanimada produzir vida, se eu não estiver enganado, porque eu não estou tendo nada material que você, tá falando sobre o Deus, que é uma matéria inanimada, produzir uma vida. Se eu não estiver enganado, é o que faz Não, sentido. não. Parece. Deus é um ser vivo. Deus não é um ser inanimado, Felipe. Que isso, Felipe? Não é. Então tá bom, cara. Não, você tá falando na visão que ele não fecundou ninguém, é isso? O quê? Você tá falando na visão dele não ter feito não ter criado, não ter feito o homem aqui, não ter descido na Terra, ter feito. Mano, ô Lu, calma aí, deixa eu falar um negócio. Eu já escutei vocês demais, na verdade. Mano, você trabalhar com crença, na minha visão, é a pior coisa que existe no mundo, cara. Pensa num papo sem futuro, é papo de crença. Desculpa os crentes, na verdade. Mas por que, Cid? Explica aí. O Felipe acabou de explicar aí. A parada é bem simples, tu não consegue entender e tu fica batendo na mesma tecla. Ele falou um ser inanimado, Cid? Você concorda? Não, você não tá entendendo que você tá trabalhando com crença. Você não tá nem usando raciocínio lógico, você não tá nem usando evidências, conhecimento em si. Tem evidências aqui, cara. É simplesmente a tua crença, cara. Você quer pegar algo pra apoiar a tua crença, algo que tu acredita. Tá certo. Não é não. Nem se mistura, a biologia não se mistura com a teologia em si, com Deus. A ciência também não. Você só querem se apoiar em algo que não, Tá certo. não se mistura. Então, Cid, a espessura então da nossa atmosfera, eu não posso trazer pro lado criacionista e provar pro ateu que. Não. Não, ele vai explicar. Explica pra ele aí, ó. Explica pra ele aí. Explica pra gente, Vinícius. Pera aí, vai explicar isso aqui, ó. Oh, Deus. Explica isso aqui, Vinícius Felipe, ó. A atmosfera possui uma espessura ideal para suportar os milhões de meteoritos que penetram nela. Há uma velocidade. Oi? Quem percebeu isso aí? Luffy, ó. Ô, Cid, isso é estudo, cara. Sim, mas quem estudou isso? Os cientistas. E os cientistas são o quê? São pessoas igual a gente que estudou, cara. Deixa eu acabar de ler. Então, olha lá, gente, ó. Luffy. Posso acabar de concluir rapidinho, Felipe? Tá, então conclui. Então, a atmosfera possui uma espessura ideal para suportar milhões de meteoritos que penetram nela a uma velocidade de 45 km por segundo. Ô Cid, tem algum meteorito que cai na tua cabeça, na tua terra aí, cara? Tem? Não? Ô, Vinícius.
Ele quer provar, ele quer provar. Tu tá querendo provar a existência de Deus, é, Luffy? Ô, Felipe, Hein, Luffy? Jornal Nacional, a mulher do tempo lá falou alguma coisa, que tem meteorito, vai cair hoje aqui, alguma coisa? Luffy, Deixa tá querendo eu provar a fazer existência de Deus, é? Um trabalho de raciocínio com o Luffy aqui. Rapidinho, só vou falar, só pra terminar essa parte do outro. Luffy, está parecendo o cara do canal Fatos Curiosos, que traz um fato curioso da natureza e diz que isso é que porque tem isso é Deus. Existem animais que enxergam coisas que a gente não enxerga, por exemplo, a cor ultravioleta. Então isso prova que Deus existe. Existe o cérebro do ser humano, ele é tão complexo que ele desenvolveu a linguagem. É isso então, aí, Felipe. Isso fica redundante. Isso. Se isso é complexo, é porque Deus existe. Se Deus existe, criou isso complexo. Se isso é complexo, fica É por isso, redundante. Pode ser por isso que a minha cabeça tá doendo, de tanto o Luffy falar a mesma coisa. E é por isso que a ciência, ela não pode se basear na visão criacionista, porque ela fica redundante a explicação. E para surgir uma hipótese científica, precisa ter uma interrogação, precisa surgir uma dúvida, entende? Se a gente atribui, por exemplo... Pode falar. O ruim de conversar com o Luffy, é porque tudo gira em torno da crença dele. Aí é ruim demais. Não, tem como. Não evolui, a conversa não evolui porque tudo gira em torno da crença dele. Ô Cid, tudo surge não, meu querido. Eu lá tenho culpa que eu tô no lado certo, meu irmão. A conversa ela não evolui. A conversa ela não vai além, porque tudo Mas não tem como isso. foi o Deus dele. Refuta! Tudo foi o Deus dele, tudo foi a crença dele, tudo foi o evolucionismo. A ciência comprova o Deus dele, a biologia comprova o Deus dele. Tudo. Luffy, deixa eu só falar uma coisa pro Luffy aqui rapidão. É a crença dele. Ei, deixa eu falar uma coisa pro Luffy. Luffy, eu entendo, cara. Eu entendo e eu acho legal se você tem uma fé que você se apega aí, isso é bom. Tá isso eu acho maluco. que o ser humano... A maioria do ser humano... A maioria, não todos, né? Precisa, mas vamos lá. Cabeça dói, ô Samuca. Cabeça tá doendo. Vamos lá, já. Luffy. Ô Felipe, ô Cid, é porque você tá ali no muro, Cid. A conversa não evolui, não, cara. Ô Cid, é porque você não tem... Ô Cid, rapidinho, Vinícius. O Cid fala isso porque o Cid é um agnóstico em cima do muro, cara. Entendeu? Precisava dormir sem essa? Ele não é, não. Ah, Ele tá não. acima de qualquer ideia. Ah, tá. Ô Felipe, Deixa eu você tá falar no mesmo aqui. caminho, Felipe. Mas, Luffy, deixa eu só te falar uma coisa aqui rapidão. Só fazer um raciocínio com você aqui, ó. Você... eu vou colocar entre aspas. O mundo... E o mundo não é perfeito, né? O mundo não tem sentido. São os humanos que tentam dar sentido pro mundo, né? Mas vamos lá. Cara, assim... Tá perfeito. Falar por alto, Matheus. Tá perfeito. Vocês estão me ouvindo aí, né? Tá perfeito no momento presente. Mas você concorda comigo que daqui milhões e milhões de anos... quando passar milhões de anos, essa Terra já não vai ter... Para o nosso tipo de espécie aqui, não vai ter mais esse tipo de adaptação. O Sol é uma estrela e as estrelas elas morrem, né? Então, quando a gente parte de um princípio e achar que tudo está organizado e perfeito, é porque isso está acontecendo no momento presente. Mas não é perfeito do jeito que a gente está pensando, porque vai haver um momento que esse Sol ele vai acabar, ele tem a finitude. O Sol também tem uma finitude, tá? Então, se você for parar para pensar assim, a gente acha que está perfeito, mas no momento presente. Vou colocar um perfeito entre aspas, porque tem muita coisa no mundo que você vê que não é perfeito, né? Muita coisa que acontece, inexplicável, coisas tristes, coisas... A gente luta, na verdade, pela sobrevivência. A gente faz a luta pela sobrevivência e tenta acertar ao máximo, mas acontece muitos erros e muitas coisas erradas em toda a nossa vida de cada um. A gente apenas luta para algumas coisas dar certo, mas nem tudo na nossa vida dá certo. A gente só luta pela sobrevivência como qualquer outro ser vivo. Então, sim, cara, não é que é perfeito, a gente está adaptável no momento presente, e a gente está aqui discutindo, a gente está tentando falar alguma coisa, a gente está tendo crença, você tem a sua crença porque você tenta se apegar no seu emocional, na tua crença que você aprendeu, assim como a gente também tem outro tipo de crença, a gente tem outro tipo de estudo, né? É igual você falou, cada um tem, é igual o Cid mesmo fala, cada um tem a sua crença, quem é crente, quem não é crente, quem é ateu, tem a sua crença. Então, Emocional não, ô Vinícius, evidências. Evidências de quê? Deixa eu dar os parabéns pro Felipe. O evolucionismo tem muito mais evidências que o criacionismo. Entendeu algo bem interessante, sabia? O Felipe Mas entendeu pode algo falar, que pode muitos falar, ateus pode não falar, conseguiram perceber. Quer saber dividir ciência e dividir Deus. Quando fala de ciência é isso. Quando fala de Deus é isso. Mas pode falar. Parabéns pro Felipe. Depois aí do Felipe, eu queria só dar uma palavrinha aí, viu, amigo? Fala, Felipe. Tá. Como você já havia falado, o Luffy ele acabou, de verdade, me ofendendo, me trazendo como se eu estivesse em cima do muro. Eu não tô, Luffy, eu sou frequentante de fato da igreja. Eu sou o que prega. Calma, deixa eu falar, por favor, cara, eu fiquei em silêncio.
A questão é que eu, estando num contexto acadêmico científico, eu não posso ficar levando minha crença como se fosse a verdade absoluta para tudo. Eu tenho a minha maneira de explicar individual do porquê as coisas acontecem. Eu acredito que Deus existe, eu acredito em milagre, eu acredito na volta de Jesus, no fim, eu acredito em tudo isso, que provavelmente você acredita também. Agora, isso como ser humano individual. No contexto científico, eu acredito que o melhor para se apegar é o que tem evidência científica, e Deus não vai possuir evidência científica, porque se ele tivesse evidência científica da existência de Deus, não haveria necessidade de eu ter minha fé. E, por exemplo, é científico que eu posso levantar algo aqui, largar, isso Parabéns, vai cair. Eu Felipe. não preciso ter fé para isso. Mas eu preciso ter fé que existe alguém que está cuidando de mim. É isso que me apega à minha fé. Mas agora me levar como... Eu não posso ser alienado, cara, infelizmente. Mas se para você faz sentido isso, de ficar validando a existência, tentar provar, dizer que é uma evidência essa visão... Não, é tudo obra do acaso, Felipe. A É tudo Jojo. obra do acaso. Não, eu não acredito que seja obra do acaso. Para ser humano individual, eu não acredito que Deus criou. Agora, para o contexto científico, é outro que outro. Felipe, para você. A gente tem para provar que Deus existe. O que precisa? Fala pra gente, Felipe. Eu acredito que não precisa provar, Eu acredito que a fé é justamente, como está em Hebreus 11, se você... A fé em quê, Felipe? sabe. Você pode deixar eu terminar minha frase? Sabe o que é, Felipe? Quando o cristão não bebe nas fontes que você bebe, o cara é aquele cristão meia boca, um cara que não tem, cara que não come livro, cara que não tem... Você não me conhece. Eu falei com você na brincadeira, entendeu? De você Não, ser... não foi. Não foi, cara. Talvez você tenha usado um tom de Ô, ironia, vocês mas foi na brincadeira. já vão começar a brigar já, cara? Vamos dar uma Não, palavra não aí tô brigando, pro não. Não tô Gleiton. brigando, não. Como eu tinha falado, Luffy, eu acredito que Deus Bom dia, criou o pessoal. mundo. Bom dia, mas já quase boa tarde aqui no meu relógio. Falta só um minuto Esse negócio de briga, meio-dia. briga não leva ninguém a lugar nenhum, não. Ó, Fala, o pra- Gleiton. Cleiton, mas pode me chamar de Oliveira, quem quiser, certo? Então Fala, é assim. Oliveira. Existe duas coisas para essa questão de crença, né? E fé e razão. Existe a questão da interpretação e da compreensão. O que é a interpretação? Eu dou a interpretação que eu acredito ser correto. E tem a compreensão. A compreensão é porque eu estou compreendendo o que está acontecendo e essa compreensão é real. Qual é o problema? Digamos, olha, o pessoal do que quer provar uma coisa científica de forma interpretativa, né? O passarinho, eu digo assim, o passarinho sai voando de uma árvore para outra. Pronto, daí eu estou provando que o passarinho voa, né? Aí a pessoa é tipo aquele cientista. O cientista pegou a aranha e tirou as pernas de toda a aranha. Pronto, vocês estão Eu vendo? penso assim também, ô Oliveira. Eu penso assim também, cara. Né? Caraca. Ele diz assim, ó, tirei todas as perninhas da aranha, pronto. Assim, na hora que ela tirou as perninhas da aranha, ela não consegue mais ouvir. Isso é uma interpretação, por isso que é irônico. Então, por isso que a fé muitas vezes é irônica, porque a pessoa dá uma interpretação por aquilo que ela dá uma interpretação daquilo que ela viu. Mas uma coisa é compreender. Cientificamente, a pessoa vai entender que a aranha não andou, não foi porque ela não ouviu, mas porque ela não tinha mais pernas para andar. Isso é que é a compreensão. Então, o que é que acontece? Né? O nosso amigo aí, companheiro, o que é que ele diz? Ele vê esses textos e ele não procura compreender o texto que a pessoa está querendo dizer. Ele dá uma interpretação do texto do que agrada a ele. Né? Então, quando ele começa a dar interpretação, porque a interpretação ela é pessoal e particular. Na interpretação, eu faço filmes... como é que chama? Pseudociência. Eu faço ficção científica. Isso, numa interpretação, eu posso criar filmes de ficção científica e todo mundo achar que aquilo tem coerência. Né? Porque é baseado numa interpretação. Mas a compreensão... Ô, Gleuto, o que te complica? Sabe o que vai te complicar, Gleuto? Sabe o que vai te complicar? É que você tá preso, querido. Preso na ciência, porque na ciência tem a lei da... A ciência diz que tem que ter observação e experimento. Enquanto tiver observação e experimento, você vai estar enrolado de me provar de onde surgiu a vida. E onde está o experimento? Me mostra onde está o experimento. Me mostra quem foi que observou o início de tudo. Mostra pra mim.
Não, a pergunta foi sua, você que fez a pergunta, então Não, eu vai tô lá, devolvendo ué. a sua pergunta porque eu não sei. Vai Pronto, lá, eu não querido. sei, aí eu quero que você me responda. Então, vamos Qual lá. é o Vamos- experimento que Isso, prova a vamos existência lá. da vida? Isso, a A sua ciência. interpretação foi Deus. Tá, Na compreensão não dá Beleza, pra beleza. dizer. Ô Gleuton, deixa eu falar pra você. Então a ciência ela parte da observação e experimento. Isso aí Observação e experimento, pois aonde está o experimento Isso. que comprova a isso? Vou te dar um exemplo. Nós tivemos aí, passando pela Covid. Muitos, eu não vou entrar no detalhe, mas muitos. Caiu ou não caiu o índice de morte, o Gleuton? Você provou aí a vacina da Covid. Não, Provamos a caiu vacina ou da não caiu? Covid. O que tu acha? O quê? De novo. O nível a mortandade. Como é que tá? Como é que tá o. Certo. Sim. Certo. Eu vou falar de Tem uma muita forma, gente vou falar de morrendo. uma forma lógica Ou e tem de muita uma gente forma viva? Como é que irônica. tá? Certo? Eu vou falar de uma forma irônica e vou falar de uma forma lógica. A forma eu sou lógica Bolsonaro, que tá, querido? pela sua observação. Tá certo, tudo bem, eu também votei. Eu vou falar aqui de uma forma lógica e de uma forma irônica. O que é a forma lógica? Você, em 7 dias da semana, uma vez, nos 7 dias da semana, você abriu a televisão e viu esse comentário. Aí você olhou na sua rua e você viu que entre 7 casinhas, talvez uma ou duas pessoas, 3 pessoas começaram a morrer. Aí passou-se um mês, aí você viu que as pessoas que estavam na tua rua não morriam mais. Aí você disse, tá vendo como a repórter ele tá falando a verdade? Depois que nós passamos a vacinar, a gente não viu mais essas pessoas, Complicou, hein, Luffy? né? E Não, já não morreram. Aí o que acontece? Isso daí você observou. Uma coisa foi que você não fez. Você não fez foi testar. Você não calculou todos os números de todas as pessoas da sua Gleuton, cidade. mas Você caiu. não estavam lá. Mas entendeu? caiu, não caiu, Gleuton? Não, com certeza, assim, pelos números, pelo que tá lá na tela, mas isso daí é que se forma o sistema. O sistema, ele cria... Então, querido. Por exemplo, quando você vê, vou te dar uma ideia. Você tem uma banquinha ali de bombom, certo? Você tem uma banquinha de bombom. Aí o teu vizinho tem outra banquinha de bombom. Tu sabe que o teu fornecedor não tem uma qualidade boa da banquinha de bombom do teu vizinho. Mas só que tu não quer perder a tua renda ali. Vocês me tirariam uma dúvida, vocês? Só para eu Oi? entender. Por que a conversa entre ateu e religioso não evolui? Não tem evolução. porque é assim, não tem entretenimento. É porque é entretenimento. O Já percebeu camarada isso, que não Vinícius? acredita em Vinícius, Deus, Samuca. Cada um tem opinião formada. Não evolui, mano. Não evolui. A conversa ela Fica fica em redundante. ciclo, em loop. Sim. Não, isso aí é verdade, mas eu vou te dizer uma coisa. Mano, que Isso daí loucura é verdade, mas essa, eu vou te cara? dizer Que uma loucura coisa. é essa, cara? Algumas chego a pessoas lugar nenhum. começam a raciocinar e começam a sair desse meio de crença. Vou dizer outra aqui pro Luffy. Eu não sou ateu. Eu sou deísta. Eu acredito na possibilidade da existência de Deus. Vou falar até aquela frasinha que o Voltaire falou. Eu acredito no Deus que fez os homens, mas eu não acredito nos homens que criaram Deus. Então, o que é que acontece? Eu sou deísta, acredito numa possibilidade, mas eu também sou agnóstico. Eu sei que eu não tenho compreensão para provar a existência de Deus, mas também não tenho convicção suficiente para provar que ele também não exista, certo? Mas também eu não tenho ciência, eu não sou um cientista, mesmo qualquer cientista não tem ciência suficiente para provar que Deus não existe ou que Deus existe, porque a ciência ela também está limitada no seu conhecimento, né? Então, também eu sou o quê? Também sou espiritualista, acredito em coisas espirituais, mas até certo ponto, porque eu também sou cético. Então eu tenho todo eu tenho todo um curso Gleuton, pra Digimon, ser a o cara é pessoa o que eu Digimon sou. da porra aí. Mas, Gleuton, licença, mas você tá um pouco em contradição também aí, porque... Não, é porque ele tá certo, Vinícius. Ele tá certo, Vamos sim. conversar Ele tá sobre a certo. nossa contradição, vamos. Eu Tá gosto, certo. eu tô precisando É de um um Pokémon da psicólogo. porra aí. Eu tava pensando sobre isso esse dia, ô, Oliveira. As Mas pessoas não todas. fica, Não, porque assim, Vinícius, faz sentido. Todas as pessoas são isso que ele tá falando.
Sim. são céticas, são ateias, são agnósticas. Todo Todas mundo? são assim. Todas. Todo mundo é assim. Todo Você é mundo? A, B ou C? Todo mundo. É. Só que você, normalmente, você se identifica com uma só, normalmente. Mas o que o Oliveira tá falando faz sentido sim, é verdade isso aí. Por Oliveira, exemplo, ô, a pessoa ô, que Gleuton. acredita no Deus da Bíblia, ela acredita Ô, Gleuton. só no Deus da Bíblia. Seja Mas ela bem-vindo é ateia no- dos outros deuses. Seja bem-vindo no divã do Cid. Todo mundo, Samuca. Todo mundo é assim. Até você, Samuca. No divã. Fala, Ciclo D7. Seja bem-vindo ao nosso live. Ó, rapaz, falando de uma contradição que eu disse, eu queria que ele falasse sobre a minha contradição, que eu também tô precisando dessa Não, psicologia aí, eu- pra eu- ver se sai da contradição não. loucura. Mas eu vou deixar o Vinícius falar, eu- depois do Vinícius. ciclo. Tá o quê? Fala aí, fica à vontade. Boa tarde a todos. Não, sim, Gleuton, é porque assim, você falou que é deísta, né? Tá Aí para a depois cara do você meu falou que é boneco. cristão, depois você falou que é Não, para agnóstico. a cara do meu boneco. Não sou Ah. cristão, não Pois assim, é. eu admiro o cristianismo, eu Sim. admiro, sou simpatizante do cristianismo, já fui Cê- cristão, muitos Você anos, já ouviu falar mas do eu Deus de deixei da Spinoza? linha do cristianismo para ser somente simpatizante pelas coisas boas que a gente sabe que lá existe, não sou cristão. Eu disse vocês que estão sou me deísta, ouvindo? mas aí você me diz qual a contradição em relação a ser deísta ou a condição de não ser. Deixa eu falar rapidão com o Essas lives são engraçadas demais, cara. Eu posso falar? Deixa eu só entender que o. Não pode. Gleuton, Quem quer rapidão. falar? Não pode. Só define o seu Que deísmo nada. aí rapidão pra nós, assim, resumidamente. Resume o seu Ah, deísmo. Quem é teu aí? Quem é ateu aí, galera? Ai, cara, eu tô me Eu? divertindo aqui, cara. Os caras falam que se divertem na minha live. Eu aqui. O Samuca é Vocês ateu. conhecem o experimento de Urey Miller? Quê? Não, né? Vocês não conhecem, né? É, a gente precisa de quê pra É conhecer? eu Fala e aí. o Felipe. Estudar, fazer faculdade, É, exatamente. estudar biologia. Exatamente. Eu faço O faculdade, experimento mas de Urey Miller, o experimento de Urey Miller provou que você precisa de condições específicas para transformar substâncias, compostos inorgânicos em orgânicos. O que isso prova? Eles fizeram o experimento, colocaram os compostos em condições específicas. Ah, o Samuca lá embaixo. Cuidado aí, Léo, pra falar, Léo. Essa live é top demais, cara. Ai, fala, ô Léo, desculpa aí. O que o experimento de Urey Miller comprova? Deixa eu botar aqui. Compostos inorgânicos, porque segundo o neodarwinismo, o surgimento da vida se dá a partir da transformação de compostos inorgânicos e orgânicos, surgindo assim as primeiras moléculas, depois as primeiras cadeias de DNA, depois os primeiros seres vivos. Pelo que o experimento de Urey Miller comprova, não dá para isso acontecer sem a ação de uma mente racional agindo sobre a matéria. Eu também tô tentando entender isso, Léo. Hein, o Léo, é o Léo que tá falando, é? É. Isso. Isso. Léo, assim, é o seguinte. Dá um exemplos assunto, pra galera, um senão a galera consegue alcançar esse conhecimento aí. Certo. Léo, é assim, uma pessoa para Não, mas o compreender exemplo o eu que já tu dei, tá o dizendo, ela o tem que ter experimento pelo de menos uma Urey e pré-compreensão. Miller. Tem Não, Léo, neodarwinismo, vocês Léo, não olha estudam, aqui, ó. não? Não, tudo bem, não. Você não eu estuda nada, mano. Eu Você entendo, é tô engraçado, entendendo cara. perfeitamente. Concordo com você perfeitamente o que você tá dizendo. Eu concordo Olha lá, a perfeitamente com o que pobre você tá dizendo, eu sei. da dormia, a Só que a cabeça questão é o dela seguinte, embalou. pra você explicar isso daí pra uma pessoa que não tem esse conhecimento, a pessoa não Bel, vai entender. A pessoa, pra entender é o isso- que você tá dizendo, ela é tem que isso ter um que eu quis pré-conhecimento. dizer. Então, é a Parabéns, mesma forma amigo. do crente aqui O querer... rapaz tá falando, Parabéns. aí o outro tá falando, eu não tô conseguindo ouvir nenhum dos dois. Você tá trazendo, É, você tá trazendo você tem algo TDAH que a pessoa igual não tem a mim. conhecimento e a pessoa não vai se interessar pelo que você está trazendo, porque normalmente as pessoas elas vão em busca do que realmente elas se interessa. Esse é um conhecimento que você se interessou e você foi buscar e faz sentido pra você. Entendeu? Olha, agora? olha, Não, pronto, peraí, tá aí. vocês não gostam de Amei estudar. esse rapaz da live. Não, eu gosta, gostei. Aí vocês não gosta. gostam, Só aí que as vocês pessoas não elas gostam, aí vocês não gostam elas de estudar. buscam Aí o que vocês faz não- sentido aí pra vocês não elas e não o que estudam faz assim. sentido pra você, Léo. Entendeu? Não tem sentido é sentido. Não tem essa de sentido pra um, sentido pra outro. Não, Não existe uma coisa existe que faz sim. sentido pra você e Existem pra outro, pessoas não. que não querem nem saber do que você tá falando.
A própria menina colocou lá que não sabe nem que parte é essa. O Samuca Léo, também. ô, E Léo, normalmente eles vão nem querer Mas saber. claro que não sabe, vocês não Léo, que o estudam. Cid tá, ô, Léo, que o Oxi, Cid tá daí? falando. Aí Qual o vocês, aí problema vocês de a não pessoa não estudam. estudar, não falando- querer aí estudar, não querer vocês não saber? estudam. Ô, Léo, Vocês não Léo. estudam Sim, é teoria problema da das evolução. pessoas. Essa é a Léo, diversão da ô, Léo, É live. problema das vocês não- pessoas, se elas não ô, Léo, estudam, não é problema ô, seu. Léo, Se o que o você Cid tá estuda, falando, Léo, esse é problema seu. Não, se é fosse tua um problema fala das pessoas, pra acadêmica, que vocês cara. iam querer fazer live querendo falar que Deus não existe? Oxe, mas a live é de quem? Se fosse um problema só seu, pra A que live vocês é de querem quem? para as outras pessoas que Deus não existe? Não, o que a gente Por quer que vocês falar. não As guardam? pessoas Por que estão vocês aqui não pra ouvir guardam o que a gente só pra quer falar. vocês? Ô, Léo, Então, ô, abre uma Léo. live e vai Peraí, falar Cid. do que você Ô, sabe em Cid, outra live. Peraí, Na sua live. peraí. Ô, Léo, é só falar, ô, Léo, transformar essa forma acadêmica numa fala melhor pra turma ouvir. Entendeu? Não é não, Ticão? Ele Entendeu, tá Léo? falando, Não, ele tá eu só falando vou de uma concluir, coisa, eu o cara só traz vou uma coisa concluir da aqui. mente dele, do que ele estudou, do que ele se interessa, que ninguém tá Não, mas, ô, interessado. Léo, peraí, Não, Cid, isso é o que todo cientista sabe, meu amigo. É neodarwinismo, Problema teoria do cientista, eu heterotrópica, quero saber de experimento de Ray darwinismo, de Miller, cientista, de... a eu quero criação saber, a criação de uma bactéria artificial em laboratório que foi feita algumas, acho que uma década atrás. Tudo próprio. Olha lá, a menina colocou lá embaixo que ela é burra por orgulho. Ela falou que não gosta de estudar. Tá certo, minha filha, tá certíssimo. A verdade, as verdades, assim, agora para de brincadeiras à parte, né? Vamos lá. Peraí, vocês não têm nenhuma formação acadêmica, vocês não se orgulham de estudar e vocês acham que isso é ser inteligente? Não sei, Ainda por que não, seria ser inteligente pra você, tá Léo? errado. Nós Léo. não estamos dizendo que você tá errado. Nós não estamos Einstein dizendo é que a inteligente. questão científica Hein, Léo? está errado. O que O que seria nós ser estamos inteligente? tentando Explica pra passar gente. pra Não, calma aí, você... ele entrou num ponto interessante. O que Einstein é seria ser inteligente? inteligente? Hã? Então, Einstein era inteligente? Não sei. Einstein Ele foi era inteligente? considerado o maior gênio da história da humanidade. Até ele dizia que Deus existe. Hã? Ele só não queria aceitar o Deus cristão. Até Essa eu Einstein disse que concordo Deus com ele. existe. O Tem uma Eu famosa debati com um frase cara de que ele Einstein que disse diz que assim, Einstein tinha quando Einstein quis criticar a teoria da mecânica quântica, que ele Meu não filho, aceitava, desculpe. ele disse que Deus não joga dados com o universo. Léo, Estudo o que é acadêmico não inteligência, tem Léo? O que nada é a ver com inteligência, Léo? crença e com a... Ai, desceu. Aí eu tava curioso Desceu não, cara, eu que sobre essa desci ele. definição de inteligência, cara. Eu tava curioso pra saber. O cara, ele vem com a preparação muito grande, ele traz um fato curioso. Como Eu se nem fosse levei ele a uma sério. ideia. Não sei se vocês perceberam que o Cid nem levou a sério, Cid, né? peraí, deixa eu Não só tem falar como levar uma uma coisa pessoa pra dessa a vocês, sério. Não tem Exatamente. Você estudar certa área, cada macaco no seu gado, cada um tem como. uma É, mano, e o cara, ele traz um Agora, negócio e ele fala assim, você- vocês não estudaram? Você não Exato. sabe? Tem muita gente que a vida ensina muita coisa que é muito mais Ah, sábio do se que quem liga, tem algum rapaz. estudo acadêmico. A vida ensina muita mais coisa de Nossa, quem mano. tem um estudo acadêmico. A Triste. pessoa ela pode achar que manda em alguma área, mas nas outras áreas ela não entende nada. Então a pessoa Exato. ela acha, ela tem um egoísmo de achar porque ela tem tal estudo acadêmico, ela tá certa, ela acha que aquilo e não é assim que funciona. E eu lamento por você também, Não é Léo. assim Lamento que por funciona. você, tá bom? Tamo junto. Isso. Vai orar. Boa, Sabuca. Vai orar. Vai namorar. Vai assistir uma Netflix. Já Vai tá abrir na uma do cara live se pra achar falar do seu conhecimento, inteligente, sei tem lá. um curso de pós-educação, né? Luffy, Galera, desculpa a ixi, Maria, será pergunta, que mas vocês você viram faz a minha o quê? sunguinha? Qual é a sua função? Você trabalha de quê, Luffy? Na verdade, deixa eu posso falar algo bem interessante pra vocês? Você tá falando? O Cid, posso É, falar? o Gleuton, eu queria só saber o que é a sua função, o que é que você trabalha. Gleuton, eu sou técnico de segurança do trabalho. Faz um curso, Ah, ô técnica Léo. de Faz um segurança de curso, abre uma trabalho. escola pra tu ensinar o que tu sabe. Aí as pessoas vão Pronto, era atrás de exatamente você. isso que eu tava dizendo. Procura evoluir na tua área, vamos estudar, né? vai lá, Porque vai lá. a gente vive desse. Eu não me interesso por esse A gente negócio vem que pra te cá só interessa, pra não. entreter, pra dar um pouquinho de aí pro Cid aí, viu? Não, o Léo, o Gleuton, Eu não me interesso por isso aí, não. Meu negócio é outro. o Léo faltou humildade nele, né? Esse negócio de pode live, vai logo cuidar da tua vida. Tá, olha aí. Ixi, rapaz, olha aí. Você não deu o remedinho dela ontem à noite, por isso que ela ficou com raiva hoje de manhã. Foi de quem? Quem que falou isso aí no fundo? Foi do Cid? Eu não sei, mas foi hilário. Foi do Cid? Acho Não que sei foi o se ele Luffy. saiu, Que cara. isso, é. A mulher dele sabe que ele tá adquirindo um realzinho aí. O Cid Eu acho correu. que foi o do Luffy, foi não? O Cid correu mesmo, vai. Acha que a mulher não é brava? Acha que a mulher não manda?
É brava, é brava. Isso, essa mulher dele dizia, fulano então é brava, Olha o fulano então é brava, fulano então é comentário do brava. outro aí, ó. O pessoal falou assim que a mulher dele Ai, xingou ele porque ele cara. brincou com Deus, cara. Eita. Ei, Mas Mas porque assim, dentro de casa é é, quem fala mais alto. O quê? O é quê? engraçado, né, bicho? O cara, ele se apresenta todo dotado de conhecimento, inteligência e tal, mas não tem um pingo de humildade, extremamente mal educado, né? É, tem esse porém aí. É porque o Cid compreendeu perfeitamente o que eu quis passar pro rapaz. A questão é o seguinte: o que ele estava dizendo, teoria, a ciência, qualquer. Vai existir vários conhecimentos científicos